Galera, final de jogo, Fluminense 2-0 no Vasco, 2 gols de Germancano. Mas ficou claro hoje que o Vasco pode sim jogar futebol contra uma equipe forte do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo desfalcado. Isso vai de uma mudança de ideia, de uma mudança de pensamento. Como o Vasco pensava futebol alguns anos atrás, só se defender, jogar feio, tentar ganhar de qualquer maneira, ou até mesmo aceitar a derrota por um placar pequeno, já entrar no jogo como derrotado. Hoje o Vasco entrou, jogou futebol, perdeu, porque é normal do esporte, você vai ganhar, você vai perder, nem todas você vai ganhar, ainda mais o Vasco, que é um time em formação, um time que iniciou com seu meio de campo ali, com 3 jogadores oriundos das categorias de base e um zagueiro também da base. Claro, o Manuel Capasso já foi contratado para ser esse zagueiro titular ao lado do Léo e vai elevar-se muito o nível de atuação do Vasco ali no setor defensivo, eu não tenho dúvidas disso. Mas, por mais que esses 3 jogadores que entraram, que foi uma boa ideia do técnico Maurício Barbieri, ele ganhou o meio de campo do Fluminense, ele conseguiu, enquanto esses jogadores tinham pulmão, enquanto eles aguentavam correr na sua maior intensidade, não deixaram o time do Fluminense jogar. No primeiro, ali no início e metade do segundo tempo. Depois você percebe quando Rodrigo cansa, quando Barros cansa, quando Galarza é substituído, o Vasco leva o gol. E é do futebol, cara. O Vasco tem um elenco pior, porque não tem peças. Sentiu o Jair, que era o cérebro do time nesses últimos jogos, ficou sem um pensador no meio de campo. Porque o Jair marca e ataca, ele tem essa qualidade. Já esses 3 meninos que estavam ali no jogo de hoje, que fizeram uma boa partida, não vou aqui demonizar nenhum deles. Rodrigo marcou bem, errou ali o passe, depois o Cano fez o gol lá de longe, beleza, um golaço do Cano. Mas o Rodrigo, na maior parte do jogo, jogou bem, não teve medo, encarou a partida como tem que ser encarada. Então, não é a gente só chegar aqui, eu poderia chegar e criticar, pô, Rodrigo, filho da puta, errou o passe. Não, cara. Você tem que analisar a partida como um todo. O Vasco poderia ter saído hoje com resultado melhor. O Fluminense teve o quê? A chance clara do Cano e uma bola ali do meio de campo que ele fez o gol. Mas chances mais concretas foi o Vasco que teve. A ideia de jogo do Vasco funcionou melhor. Mas nem sempre o melhor vai ganhar o jogo. E isso é futebol. Às vezes você vai jogar pior e vai ganhar. O Vasco poderia ter feito o quê? Feita a escolha, ó, vou jogar aqui todo retrancado, vou colocar mais um volante, vou tirar o Alex Teixeira, vou sair daqui com empate ou até mesmo com a derrota, já aceitando mais uma derrota de placar, assim 1-0, e abdicar do jogo. Poderia ter feito isso, mas não fez. Então eu gostei, ponto pro técnico Maurício Barbieri, que hoje treinou bem o Vasco. Uma coisa que talvez a gente pode discutir é ele ter tirado o Pedro Raul, que era a referência do Vasco, e ter colocado o Ignaldo. Mas aí que tá, o Ignaldo não entrou mal no jogo, o Ignaldo entrou bem. É importante o Vasco recuperar o Ignaldo. É um jogador rápido, que tem qualidade, tem um bom cabeceio, tem uma boa finalização, e hoje o Ignaldo jogou futebol, jogou bem, tá se recuperando. O Gabriel Peck fez uma ótima partida hoje. Muito bem, poderia ter marcado um golaço. O Alex Teixeira tá se recuperando. A gente começa a ver sinais do Alex Teixeira. Drible, velocidade, achando passes. Esse é o Alex Teixeira que a gente esperava e que tá começando a jogar no Vasco. Um Pedro Raul fazendo boas jogadas na referência. Um Piton fazendo boas jogadas, fazendo um bom jogo. Um Puma errando assim alguns cruzamentos, mas também fazendo um bom jogo. Um Léo mais uma vez fazendo uma grande partida. Parece até brincadeira que eu tô falando que o time do Vasco, os jogadores fizeram um bom jogo, mas fizeram. O Fluminense, na sua ideia de jogo, foi neutralizado por vários momentos pelo Vasco. Mas quando sobrou a primeira bola ali no Cano, fez o gol. É futebol, cara. Depois fez o outro gol, é futebol. Você vai pegar assim de chance, claro, no jogo não teve tantos pro Fluminense. Mas acontece, vai acontecer de novo. Vai ter jogo que o Vasco vai jogar pior e vai ganhar, é futebol. Mas é isso, cara. Vai fazer sua aposta esportiva, aposta pelo site da Estrelabet, primeiro link no comentário fixado, aposte sempre pela Estrelabet. Você quer ganhar dinheiro com futebol, também tem vários outros jogos lá na Estrelabet. Um lançamento que tá tendo é o Estelar. Joga na Estrelabet, beleza? Vídeo. Então, galera, Vasco versus Fluminense. É um jogo que começou muito intenso, teve muita briga. Foi criado um clima de guerra para esse jogo de hoje. O jogo começou muito brigado, com muitos cartões. Até me surpreende esse jogo não ter tido nenhuma expulsão. Os dois times muito querendo vencer.
Como eu falei para vocês, o Vasco mais perigoso, com melhores chances de gol, tendo a sua proposta melhor executada na partida. É um Fluminense que sentiu muita falta do Ganso, isso é óbvio, o Ganso é o pensador do time do Fluminense, assim também com o Vasco sentiu falta do Jair. Mas um jogo muito confuso, cara, um jogo onde, cara, muitas faltas, muito brigado, por muito tempo foi muita expiração, os jogadores ali correndo demais e pouca inspiração. Fluminense vai ter essa jogada aí que talvez foi a sua jogada mais perigosa da primeira etapa, um cruzamento ali para a área. Aí foi um momento que o Felipe Melo discutiu com o Barbieri, uma boa jogada aqui do Vasco, inversão, se eu não me engano, do Léo, achando o Puma. Esse movimento que acontece várias vezes nas partidas do Vasco, lateral, chegar na linha de fundo, ou chegar próximo ali da entrada da área, para escorar essa bola para dentro da área, uma jogada que a bola, por exemplo, tá com o zagueiro contrário, isso acontece e quase sai o gol do Vasco, uma trombada ali do Nino com o Pedro Raul, o Fábio busca no cantinho, que grande jogo hoje fez o Fábio, a bola, vocês veem que o toque ali por último foi no Nino. Que grande jogo que fez o Fábio hoje, fez defesas importantíssimas que acabaram ali garantindo a vitória do Fluminense. Mais uma chance pro Vasco, cruzamento do Galarça e o Alex Teixeira finalizando. O Alex Teixeira fez um primeiro tempo muito bom. A gente tem que pegar as coisas positivas do Vasco e colocar lá pra cima, né, cara? Olha essa jogada aí do Peck. É impressionante como o Gabriel Peck evoluiu. É impressionante, o Peck evoluiu, é um jogador mais pronto, acertando mais passes, terminando melhor jogadas, finalizando melhor, em jogo grande. Ia ser um baita de um golaço do Gabriel Peck, olha aí, que chapada. O Vasco jogou bem, fez um bom jogo, foi uma grande partida ali dos dois times. Foi um bom jogo para você assistir, até mesmo para quem não torce para Vasco ou Fluminense. Foi um jogo bom para você sentar ali no sofá, domingão, assistir. Fluminense volta pro segundo tempo com a alteração do Lima no lugar do Arthur, que vinha substituindo o Ganso. O Fluminense melhora um pouco, claro, o time do Vasco mais cansado, mas a melhor chance assim já no início do segundo tempo foi do Vasco, com o Pedro Raul mais uma vez, que poderia ter feito o gol e ter colocado o Vasco em vantagem. Olha aí, um bom cruzamento do Lucas Piton, colocou na cabeça, falou faz meu abraço, Pedro Raul cabeceou bem, mas acabou tirando um pouco do gol. E ele fica ali se lamentando, né? Uma bola que o atacante espera o jogo todo e chegou uma boa cabeçada do Pedro Raul, ia ser um belo gol do Vasco. Foi uma jogada que o Vasco saiu bem tocando de trás, achou o Lucas Piton. Aí foi uma cobrança de falta do John Arias, a bola vai passar por cima. Mas já era um Fluminense melhor na segunda etapa, já era um Fluminense conseguindo trocar mais passes, mais lúcido, longe ainda daquele time que chegou até a disputar o título do Campeonato Brasileiro na temporada passada, mas um time já mais consciente. Olha aí essa bola pro Lima. Bola do Martinelli pro Lima. O Fluminense começou a criar, como eu falei pra vocês, os jogadores do Vasco cansaram no meio de campo, vai diminuindo a intensidade de jogo, e isso acabou favorecendo o time do Fluminense. Tinha muitos jogadores ali também no Vasco inexperiente, principalmente no seu meio de campo. Mais uma jogada do Vasco, cruzamento, e o Ignaldo acaba cabeceando ali para baixo, mas não foi uma cabeçada com força. Cruzamento aí do Puma. Vocês percebem que os laterais do Vasco participam muito do jogo. O Barbieri utiliza muito os seus laterais para atacar. Libera muitas vezes os seus laterais, deixa o primeiro volante um pouco mais preso. E isso funciona. Hoje não teve gol, mas funcionou as jogadas. E aí o gol do Fluminense foi uma bobeira geral da zaga do Vasco. Começa aqui que ninguém abafa o cruzamento do Samuel Xavier. Uma bola que, entre aspas, despretensiosa, mas vocês veem que é uma mudança de posicionamento. Se eu não me engano aqui é o Keno. Confundiu a marcação. E quem sobrou livre? O Cano. O Puma dormiu na marcação. Cano bateu de primeira, que é a especialidade dele, e fez o gol. Quando o Fluminense faz o gol, o Vasco, obviamente, começa a buscar cada vez mais o setor ofensivo. Fica mais com a posse de bola. Olha aí, uma bola difícil, né, galera? O Cano pegou de primeira. Não são todos jogadores que conseguem pegar uma bola assim de primeira. O Cano vai lá, mete aquela provocada no Vasco. Uma alusão ao Maraca do Fluminense, pegando ali a bandeira, como se estivesse fincando a bandeira do Fluminense. É normal, é do futebol, já passou pelo Vasco, tem que comemorar mesmo, tem que zoar mesmo. Mas é isso, se zoa quando ganha. Quando perde também tem que aceitar ser zoado.
Foi aquela parada que eu falei, quando o Fluminense ganhou do Botafogo, teve um jogo no Brasileirão, zoou pra caramba. Agora, depois quando perdeu, reclamaram que foram zoados e não gostaram. Então tá zoando agora. Se por acaso o Vasco ganhar no futuro zoar de novo o Fluminense, tem que aceitar. Isso é do futebol, cara. O futebol é provocação também. Óbvio, se não tiver agredindo ninguém, se não tiver criando confusão, tá ok. O Barbieri coloca o Orediano no jogo, que entrou bem, cara. O menino entrou bem, o menino argentino, batendo pro gol, tentando as jogadas, pedindo bola, buscando, tá evoluindo cada vez mais, tá se mostrando um jogador mais voluntarioso. Claro, pegou um pack ali que tá jogando muito bem também por esse lado. E o Maurício Barbieri vai ter que ver quem ele vai colocar como titular. Aqui uma boa jogada do Ignaldo, cara. O Ignaldo saiu lá de trás, rompendo linha. O Vasco com uma transição muito rápida, muito forte, criando problemas pro Fluminense. Nenê sai livre na cara do gol, mas ela caiu na direita. Mesmo assim ele bateu bem. E grande defesa do Fábio, garantindo mais uma vez pro Fluminense. A bola tinha o endereço do gol. Foi uma boa finalização do Nenê. Olha aí. Mais uma jogada do Vasco, o Nenê cobrando ali a falta na cabeça do Ignaldo. Essa bola passa muito perto, cara. Essa bola passa muito perto pelo ângulo de trás do gol que vocês vão ver aqui, ó. Cara, essa bola passa muito perto. Um palmo e era gol. A bola é no ângulo. Me lembrou muito aquele gol que o Vasco fez contra o Flamengo, com o Rafael Silva cabeceando, quem se lembra? E aí a bobeira, né, do Rodrigo não pode acontecer novamente, isso é óbvio. A culpa não é do Léo Jardim, tá jogando adiantado, porque a bola tá no controle do Vasco. Caso ele precise ser utilizado com os pés, ele já tá mais próximo, a bola é recuada pra ele. Rodrigo errou, Miranda deu meio que uma bobeada também, mas não foi culpa ali dele. O Cano acertou um chute ali de rara felicidade, viu o goleiro adiantado. Vitória do Fluminense. E é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!